Olá a todas e todos, bem-vindos a esse curso da Fundação Perseu Abramo, História e Política 2. Este é o módulo 4, Desafios da Esquerda à Democracia. O meu nome é Marcos Sepic, eu sou professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e colaboro com a Fundação Perseu Abramo há muitos anos. Esta é a aula 10, Futuro da Democracia e os Militares. O objetivo desta aula é discutir não apenas a relação das Forças Armadas com o futuro da democracia no Brasil, mas também o seu passado, como é que nós chegamos a essa situação. Essa exposição vai estar dividida em três partes, né? A primeira parte é justamente esta crise que começa em 2014 e culmina, né, nas jornadas de 8 de janeiro, agora de 2023, e uma segunda parte, os fundamentos históricos dessa situação, e a terceira parte, as propostas de mudança que permitem a gente ter uma perspectiva mais positiva a respeito do futuro da democracia e das relações com as Forças Armadas e o poder civil no Brasil. A mensagem central que eu quero deixar para vocês é de que a militarização recente da política brasileira, né, a participação, o protagonismo das Forças Armadas no processo político brasileiro, ela foi ruim para a democracia, como é evidente, mas ela também foi ruim para a defesa nacional. E nós precisamos de defesa nacional se nós quisermos ser um país soberano, desenvolvido e integrado com a América do Sul para o enfrentamento de desafios que são globais, principalmente a mudança climática, mas também as questões relativas ao desenvolvimento e à igualdade entre os povos no mundo. Então, esta é a mensagem central. Vamos procurar cumprir aquelas três partes, né? Na primeira parte, eu gostaria de lembrar um pouco as origens da crise atual, né? Claro que a questão militar, como a gente vai ver, ela atravessa todo, não apenas o período republicano da história do Brasil, mas ela começa a se formar já no século XIX, mas nós temos uma crise mais aguda recentemente, né? Que começa com os resultados da Comissão Nacional da Verdade. Essa comissão foi criada pela Lei 12.528, de 2011, e a Comissão Nacional da Verdade ela procurou, sem violar os acordos legais da transição conservadora no Brasil, pelo menos restaurar a verdade dos fatos e a memória, né? E esta memória, por mais dolorosa que seja, ela é necessária, né, para que a gente possa ter justiça e, portanto, para que a gente possa fundar em novas bases uma relação entre os diversos atores burocráticos e políticos no Brasil. Bom, quando o relatório final da comissão foi divulgado em 10 de dezembro de 2014, nós temos que lembrar que isso foi menos de 2 meses depois que a presidenta Dilma Rousseff havia sido reeleita com mais de 54 milhões de votos naquele momento. Uma eleição que foi muito disputada, né, e que imediatamente no resultado da eleição, uma parte das forças políticas, né, derrotadas já havia procurado questionar o resultado e não aceitar o resultado. Naquele contexto, naquele momento, vários atores militares da reserva e também da ativa, né, eles iniciaram uma campanha contra o governo e contra os resultados da Comissão Nacional da Verdade, e houve uma tensão crescente nas relações políticas. O atual senador pelo Rio Grande do Sul e ex-vice-presidente da República no governo Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, se insubordinou 2 vezes, né, contra o governo, primeiro contra a presidente Dilma e depois contra o presidente Temer, e tendo violado, já naquele momento, de maneira muito clara, o regulamento disciplinar do Exército, sem que tivesse nenhum tipo de punição. Daquele momento em diante, seja no plano discursivo, como o general Etchegóin, seja no plano prático das ações, como no caso do general Mourão, houve uma abundância crescente de atos e discursos antidemocráticos da parte de oficiais superiores das 3 forças, mas principalmente de maneira mais ostensiva do comando do Exército. É preciso contrastar, quer dizer, essa situação no Brasil de quase normalização, né, dos pronunciamentos, dos atos de militares da ativa e da reserva
a respeito do processo político interno do Brasil, com a situação de outros países com maior consolidação democrática, né? Aqui no Uruguai, por exemplo, em setembro de 2018, o então comandante do Exército foi sancionado com 30 dias de prisão, porque ele expressou opiniões políticas sobre a reforma da Previdência dos militares, alguma coisa que é proibida pela Constituição daquele país. O então comandante do Exército Uruguai, tendo reincidido na sua decisão de emitir opiniões, né, foi destituído pelo presidente da República em março de 2019. Nesse período, no Brasil, a situação foi bastante diferente, né? Nós temos, então, um quadro de intervenção política crescente e, ao mesmo tempo, de protagonismo, né? Criado em 1999, o Ministério da Defesa teve seu primeiro ministro militar durante o governo Temer, depois da derrubada da presidenta Dilma. Desde fevereiro de 2018 até agora, a posse, né, do presidente Lula, no terceiro mandato, nós tivemos 4 generais de exército no cargo de ministro da Defesa. E, como a gente sabe, nessa altura, bastante bem, houve um protagonismo no governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, né, um ex-capitão do Exército, e o vice-presidente dele, o Hamilton Mourão, junto com eles, houve uma ocupação de cargos civis, né, por militares, que levou a mais de 6 mil militares que tivessem cargos civis nas diversas agências do governo federal. Em algum momento, no governo Bolsonaro, 10 dos 22 ministros eram militares, né, incluindo generais de exército, como ministro da Defesa, da Segurança Institucional, na Secretaria de Governo, na Casa Civil, né, e na Saúde. Os resultados, como a gente acompanhou, né, nesse último período, e isso foi debatido durante a campanha eleitoral do ano passado, foram desastrosos, né? Só para lembrar, em 10 meses da gestão Pazuello no Ministério da Saúde, o número de mortes de Covid-19 no Brasil saltou de 15 mil para 280 mil pessoas. Nos 11 meses da gestão do general Lula Silva na Petrobras, o preço do diesel aumentou 56%, a gasolina aumentou 32%, né? Chegando a R$ 7,00 naquele momento. Então, aquelas práticas e discursos dos militares, na América Latina se chama de pronunciamento, né, quando os militares resolvem falar sobre a política, elas contribuíram enormemente para distorcer o processo político democrático no Brasil, desde 2014, mas principalmente a partir de 2018, né, basta a gente lembrar do famoso tweet do general Vilas Boas Correias, e eles contribuíram para enfraquecer a confiança do público nas instituições democráticas, né? Quando um general como o Braga Neto, que foi candidato agora na chapa do Bolsonaro à reeleição, né, derrotado, começa a fazer ameaças a respeito do voto impresso, né, durante as eleições de 2022, ou quando o general Heleno, né, então ministro do Gabinete de Segurança Nacional, faz uma defesa aberta de um golpe de Estado que atualizasse 64, não são apenas discursos, né? São práticas que estimularam, numa parte do eleitorado, a ideia de que as instituições democráticas elas não eram adequadas e que a gente precisava procurar outros caminhos. Com tudo isso, a gente acabou chegando nas jornadas de 8 de janeiro, quer dizer, não é uma coisa aleatória, dependente do maior ou menor protagonismo de militares da ativa e da reserva, né? Nos acampamentos que não reconheceram o resultado eleitoral e que tentaram, defenderam abertamente, né, depois do resultado eleitoral de 2022, um golpe de Estado. Independente disso, a relação entre o enfraquecimento na cabeça de um conjunto de pessoas no Brasil, né, e a necessidade de partir para a ação, ela teve exemplos de cima, né, abundantes da parte do presidente Bolsonaro, mas também de diversos desses generais que foram protagonistas do processo político brasileiro desde 2014, 2016. Então, em resumo, os últimos anos no Brasil, culminando com 8 de janeiro, eles foram marcados por uma deterioração das relações entre civis e militares, e essa deterioração foi um fator decisivo para a erosão das instituições democráticas no Brasil, que passam agora por um processo de reconstrução, de reconstituição, liderado pelo presidente Lula, mas com um apoio até agora decisivo dos líderes de poderes da República, tanto no judiciário quanto na
no legislativo. Tá? E esta crise ela tem elementos para ser superada, né? A gestão do presidente Lula tem dito dessa necessidade de superação dessa etapa, da concentração, né, da política de defesa em aspectos mais próprios da defesa nacional, mas a gente sabe que isso não é assim, né? Não é tão rápido. Eu vou dar exemplos depois de coisas que ainda se mantêm como desafios, mas o mais importante é a gente entender que esta crise atual ela tem uma profundidade histórica. Então, na segunda parte dessa aula, eu gostaria de destacar brevemente alguns desses fundamentos históricos que fazem com que esta relação entre as Forças Armadas e a democracia no Brasil ela seja tensa, ela seja dificultosa, né? Esta tendência dos militares brasileiros intervirem politicamente, ela quase sempre afetou negativamente o próprio processo de consolidação da democracia. A chamada questão militar no Brasil, ela vai emergir lá desde o final da Guerra do Paraguai, especialmente naquela crise política de 1868, quando o imperador cede, né, a uma maioria conservadora e nomeia um gabinete conservador para o governo do Império, a despeito de uma maioria liberal no parlamento. Quando o Exército e as Forças Armadas eles tiveram papéis socialmente progressistas na história brasileira, havia uma componente, digamos assim, autoritária no sentido de que nós vamos ser nós é que vamos fazer esse negócio, né? As lideranças civis não são capazes, nós temos essa desconfiança aí com a revolta dos de baixo, com o elemento popular, né? Então, chama para si o protagonismo. Nesse sentido, para identificar as razões culturais e sociológicas mais profundas, a gente tem que lembrar da própria trajetória da construção nacional e estatal no Brasil, né? Fortemente marcada por uma desigualdade extrema, né? E por uma cultura autoritária e também pelo uso abundante de coerção e de violência para resolver conflitos de interesse e de opinião na sociedade. Essa ideia de que a sociedade brasileira é uma sociedade pacífica, então não se sustenta com o exame histórico do nosso passado e do nosso presente, né? Esse uso abundante da violência, da coerção, ele acabou, né, tendo também no perfil das nossas polícias, das nossas forças armadas, um traço constitutivo. Mais do que isso, também houve, desde o processo de democratização, de criação da Constituição Cidadã de 1988, uma espécie de adiamento da pauta redistributiva, né, no Brasil, da discussão sobre o pacto fiscal, da discussão sobre quem é que, né, como é que se distribuem os ônus e os bônus da construção de uma nação moderna, soberana, integrada, né, emancipada, e isso indica uma falta, normalmente, de autoridade do poder público, da capacidade de arbitrar esses conflitos, né, as perdas e os ganhos num processo democrático normal. Isso é minado, né, permanentemente por esse que eu chamei de recurso recorrente à coerção para disciplinar os de baixo na sociedade brasileira, tá? Desde as rebeliões de escravos até os conflitos sociais contemporâneos. O poder legislativo, desde 1988, ele procurou processar demandas distributivas e compensar uma espécie de potência estratégica do sistema político brasileiro em projetar o que a gente quer ser como nação para o futuro, com um ímpeto regulatório no varejo, né? E isso disfarça um pouco mal, né, a dificuldade da nossa sociedade como um todo, por ser tão desigual, em forjar consensos mínimos e duradouros sobre os procedimentos, né, sobre a forma como fazer, sobre as instituições e sobre o conteúdo de políticas estruturantes. A gente achou que lá na primeira década, no ciclo de governos, né, liderados pela Dilma e pelo Fernando Henrique Cardoso, que havia uma espécie de consenso básico na sociedade brasileira em torno dos princípios constitucionais de que nós queríamos uma nação democrática e menos desigual, né, sem pobreza extrema, sem fome, né, com
os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, pautando as diversas políticas públicas e o nosso desafio coletivo. A gente viu que, sem superar esse obstáculo da alta desigualdade, nós tendemos a restaurar o círculo vicioso autoritário, né? Só que, nesse momento, quando a gente não consegue fazer isso e entra em conflito violento uma parte da sociedade contra a outra, ou os diversos pedaços da sociedade, diversos grupos, né, isso se cria uma situação de pretorianismo, né? E no pretorianismo, uma situação em que as pessoas não respeitam os procedimentos, predomina quem tem mais força, do dinheiro e, eventualmente, das armas. Então, cada vez que a gente perde uma oportunidade de desenvolvimento na história brasileira, cada vez que a gente perde uma necessidade, uma possibilidade de superar algumas dessas desigualdades históricas, como o mundo não está parado, né, os outros países também estão se desenvolvendo, essa flecha do tempo vai passando e cada chance de desperdiçada, na verdade, aumenta o nosso desafio, porque nos afasta mais da prosperidade econômica, da integração social e da relevância política internacional. Como é que os militares das Forças Armadas entram nessa incapacidade do sistema político para construir confiança e cooperação, né? Eles entram porque, quando a gente tem esses impasses, né, na democracia e esses processos de conflito social, os militares entram avorando para si esse papel de estabilizador que eles desempenharam lá na crise de 1868 para frente, procurando herdar a ideia de poder moderador do imperador na história brasileira. Esse sistema político dividido, frágil, sem consenso, ele acaba apelando para a força das burocracias armadas e das milícias rurais e urbanas para garantir a ordem, né, em situações de desordem. Então, nós tivemos uma crise. Ela foi, em parte, causada por choque externo, né, com a queda do preço das commodities em 2014, mas ela foi agravada depois pelo nosso contencioso, né? Me perguntavam, à época, assim, no exterior, por que o Brasil resolveu se autodestruir se ele estava vindo tão bem, né? Por conta disso, porque a gente não consegue ter solidariedade forte entre as elites e o povo no Brasil até agora. As Forças Armadas, elas, então, tanto legalmente quanto praticamente, nesses momentos de crise, reiteram o seu papel, né, de intervenção. O historiador José Murilo de Carvalho nos lembrou, em 2019, no seu livro, na nova edição do seu livro, que esse poder político, né, exercido pelas Forças Armadas, ele aparece na maior parte das nossas constituições. Ele só não vai aparecer na Constituição Imperial de 1824 e do Estado Novo de 1937, duas constituições autoritárias que foram outorgadas, né? Nas outras 5 constituições brasileiras, inclusive na atual, 4 delas foram aprovadas em assembleias constituintes, né? Elas sancionavam e sancionam até hoje o papel político dos militares, né? Que é o tal do nosso artigo 142, onde se diz que as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria, que está muito bem, à garantia dos poderes constitucionais, o que é vago, e por iniciativa de qualquer desses poderes constitucionais da lei e da ordem, né? Com claros poderes de polícia e de repressão interna na sociedade brasileira. Então, esse papel político e social, policial, quando ele é desempenhado pelas Forças Armadas, ele cria um círculo vicioso. Quer dizer, as Forças Armadas, como diz o José Murilo, né, elas intervêm em nome da garantia da estabilidade do sistema político, mas essas intervenções, por sua vez, dificultam a consolidação de práticas democráticas. Então, esta armadilha histórica, ela precisa ser resolvida, mas ela não vai ser resolvida só, e esse é o ponto que eu queria dizer, historicamente, por meio de definições legais de quais são os limites de papel, porque a base desse círculo vicioso na verdade, a profunda desigualdade do autoritarismo, né, a desigualdade socioeconômica e o autoritarismo na cultura política brasileira. Então, há coisas que precisam ser feitas para o equacionamento das relações entre os civis e militares, né, as lideranças políticas e os militares, mas há coisas que precisam ser feitas na relação das elites políticas, econômicas e sociais e a sociedade brasileira, né? Tudo isso que
orientou e justificou o voto da maioria da população em projetos de emancipação social, com a expectativa de que a gente vá, no dizer do presidente Lula, trazer os pobres para dentro do orçamento, abrir o Estado brasileiro, democratizar o Estado brasileiro, né, e produzir um processo de consenso, de construção de uma sociedade mais integrada, mais igualitária, né, e onde essas mazelas históricas, né, da pobreza extrema, da fome, tenham sido finalmente superadas. Bom, qual é a crise? De onde viemos? E agora a terceira parte eu gostaria de falar um pouco para onde vamos, né? O que o 8 de janeiro nos revelou, né? Além dos cargos civis, do protagonismo, né, dos militares em cargos civis, ele revelou que nós temos um processo que veio nessa crise de enfraquecimento da defesa nacional. Tá? Os projetos estruturantes de modernização das Forças Armadas, de melhoria das capacidades de defesa do Brasil, eles foram muito lentamente implementados nesse período de maior protagonismo. Então, parece uma coisa contraditória, né? Os militares ampliaram o protagonismo, mas os projetos de modernização foram atrasados. Quer dizer, houve um enfraquecimento relativo da capacidade de defesa brasileira. Nós temos hoje menos, né, o projeto de modernização da Força Naval Brasileira, da Marinha Brasileira. Hoje nós temos menos vasos de guerra, menos capacidade dissuasória. Alguns dos projetos muito estruturantes, né, estratégicos para o Exército Brasileiro, né, e eles também, como o sistema de vigilância de fronteiras, né, e os sistemas o processo de construção de uma capacidade missílica brasileira, né, projeto Astra, os projetos estruturantes, eles foram muito prejudicados nesse período. E algumas distorções que já vinham de antes, elas se agravaram, né, nesse período. Por exemplo, a gente hoje chega a 85% dos gastos de defesa no Brasil com pessoal, né? O Ministério da Defesa representa hoje 40% do total dos servidores federais, 50% dos pensionistas e 30% dos gastos federais com pessoal. Isso para um orçamento que não é pequeno. O orçamento de 2021, né, ele aprovado, ele representava, e se mantém mais ou menos esse percentual, 1,5% do PIB brasileiro, né? Eram 115 bilhões de reais. Lembrado que em 2021 a educação, né, representou 118 bilhões em termos de execução orçamentária. Então, o gasto com defesa no Brasil não é pequeno, mas ele tem uma distorção histórica, que é um gasto muito alto com o pessoal em comparação com o gasto com o custeio e, sobretudo, com investimentos, né, na modernização da capacidade defensiva brasileira. E, mais do que isso, este gasto ele tem um atraso significativo, né, nos investimentos. Não houve, então, apesar do maior protagonismo, melhora na capacidade de defesa no Brasil. Para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar simultaneamente transformações que melhorem a relação dos militares com a democracia no Brasil e que também contribuam para melhorar a nossa defesa. Por que a gente precisa de defesa nacional, né, em relação às finalidades? Para que a gente quer Forças Armadas? Para que a gente quer militares? Para que a gente precisa de uma capacidade defensiva? Porque a gente vive num mundo de estados, uma transformação internacional que está ampliando a conflitividade, né, ampliando a incerteza, com um certo enfraquecimento das instituições de regulação da segurança coletiva no planeta. E o Brasil, se ele quiser se manter como um país soberano, independente, né, bem integrado com seus vizinhos, né, nós somos um país que tem mais de 15 mil quilômetros de fronteira com países vizinhos, né, temos um litoral com mais de 7 mil quilômetros, nós temos uma situação de paz com os nossos vizinhos. Para a gente manter isso, nós precisamos de Forças Armadas com capacidade dissuasória, com capacidade de fazer com que qualquer eventual agressor ele pense duas vezes antes de atacar o Brasil. Esta capacidade dissuasória, ela depende hoje de uma capacidade de proteção das nossas águas territoriais, do pré-sal brasileiro, para podermos combinar, né, um desenho institucional próprio para um país democrático, também reformas que melhorem a capacidade defensiva brasileira.
Então, em relação às finalidades da defesa nacional, nós precisamos redefinir essa defesa como sendo dissuasória e como sendo estando a serviço da política externa brasileira e a serviço do desenvolvimento nacional. Nós vamos ter que redefinir por meio de lei complementar o que é o preparo integrado das forças, reduzir as missões subsidiárias, né? A experiência do governo Bolsonaro mostrou que as Forças Armadas não são pau para toda porque elas não funcionam com eficiência para fazer coisas que não são da missão de defesa nacional, e, portanto, a gente precisa reequilibrar essas missões subsidiárias em relação à missão principal. Nós precisamos também modificar alguns meios, né, tanto institucionais quanto práticos. Hoje nós optamos, né, por uma liderança civil no Ministério da Defesa, isso foi um passo importante, mas a consolidação desse novo arcabouço institucional passa também pelo fortalecimento da comissão, da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do Conselho de Governo, com uma capacidade de monitorar e avaliar políticas de defesa, por um Ministério da Defesa que seja mais competente na sua capacidade de integrar os civis, né, e de monitorar e avaliar essas políticas, e por um fortalecimento das comissões de controle externo no Legislativo, tanto da CREDEM, né, na Câmara, quanto da Comissão de Relações Exteriores no Senado, e a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. Nós precisamos fortalecer o papel do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, dos comandos conjuntos e da integração dessas forças, reduzindo, né, gastos redundantes com logística e com preparo para o emprego adequado das forças. Nós não temos que fazer isso com o orçamento que a gente já tem. A gente tem um orçamento bastante elevado. As distorções no orçamento de defesa precisam ser melhoradas, reduzidas, né? Acho que nós temos que manter o orçamento de defesa na faixa de 1,5% do PIB. Nós temos outras prioridades no desenvolvimento nacional que não permitem, né, a um país como o Brasil ficar aumentando o gasto militar além disso, e melhorar a taxa de execução de sistemas estruturantes, como o CISFRON, o ASTROS, Defesa Cibernética, o Núcleo do Poder Naval, né, a modernização da nossa capacidade da Força Aérea. Tudo isso precisa ser feito sempre monitorando e avaliando as implicações para o nível de prontidão e para a capacidade dissuasória brasileira. Uma política de defesa, assim como uma política de educação, tem que ser avaliada conforme os seus resultados. E esses resultados, como no caso da defesa, o objetivo é não ter que travar guerras, então o teste não é o resultado na guerra. O teste são as avaliações, monitoramento constante do desempenho desses sistemas, do desempenho integrado desses sistemas, na sua capacidade de projetar uma imagem, de projetar um poder do Brasil estabilizador. Essa situação é bastante diferente, dadas as dimensões continentais do Brasil, no que eu chamo de frente oeste-norte, né, e a frente leste-sul. Em relação à Amazônia, em relação à América do Sul, à nossa fronteira oeste, nós precisamos de forças armadas que sejam capazes de estabilizar, vigiar, manter presença e colaborar com os vizinhos para a estabilidade daqueles ambientes, né? Na frente leste e sul, quer dizer, o Oceano Atlântico e o Cone Sul, nós temos que ter capacidade de dissuadir grandes potências de atentarem contra os interesses nacionais brasileiros, projetar alguma força, sobretudo negando área, né, negando uma liberdade de manobra para eventuais forças hostis, e uma forte ênfase na cooperação também com os vizinhos, tanto do lado americano quanto do lado africano, para a manutenção de um Atlântico Sul pacífico, né, e mais integrado. Então, esta missão, esta tarefa de reforma das Forças Armadas é uma tarefa também de debate com o poder civil sobre o que a gente quer das Forças Armadas. Os processos são mais ou menos claros. Nós temos que democratizar, portanto, desmilitarizar, né, aumentar o controle externo, nós temos que redirecionar gastos, reconverter instituições, formação, para ter um melhor preparo e capacidade de emprego. Nós temos que alinhar melhor a nossa estratégia nacional de defesa com o programa de modernização de equipamentos, né, incorporar isso melhor com os planos plurianuais de desenvolvimento do Brasil, e nós precisamos qualificar a ciência e a cultura, né, nas Forças Armadas
mudando um pouco a cultura institucional e fortalecendo a capacidade científica nas Forças Armadas, para além das modas gerenciais, para além simplesmente de uma capacidade de copiar desejosamente conceitos e processos de outros países, né, mas desenvolvendo aquilo que é necessário para a nossa integração regional e para a defesa da soberania nacional e popular, né, e os objetivos de desenvolvimento da nação brasileira. Acho que isso é uma agenda de reformas que permitirá, no futuro, que a gente tenha uma relação mais orgânica entre as Forças Armadas e a consolidação da democracia no Brasil, e não uma relação tensa, um círculo vicioso de enfraquecimento em função desses condicionantes históricos e dessas distorções institucionais, mas também doutrinárias e estratégicas. Muito obrigado, é por isso que eu considero esse curso tão importante e agradeço a atenção e a paciência de todos vocês.